Vamos lá, a gente vai falar hoje sobre o tema do batismo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Mateus no capítulo 28, que é onde Jesus deixa essa ordenança a respeito do batismo para nós. No versículo 19, Jesus ele encerra aquela jornada com os discípulos e Mateus escolhe essa frase para encerrar o seu evangelho, falando assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos. Então, o batismo ele está necessariamente aqui nesse contexto atrelado àquele que é discípulo. Então, antes da gente entender melhor esse significado do batismo cristão, o batismo de Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu preparei aqui, eu queria falar um pouco com vocês a respeito da história do batismo de forma rápida, mas assim, de onde que vem essa ideia de batizar, né, de submergir, de mergulhar. Você abrir no Levíticos, eu não vou ler para a gente ganhar um pouco de tempo. Levíticos ele é um livro da lei. Ali está instituído as leis do Senhor para o povo. E desde aquele tempo, Levíticos 15 e 16, por exemplo, é muito claro. Um ato, né, uma solicitação ou um costume do povo, ou uma tradição, essa é a palavra, de se lavar, de se purificar antes de um ato considerado sagrado ou religioso, importante do culto litúrgico, né, daquele povo. Ou, por exemplo, depois de uma relação sexual, a qual eles consideravam que os tornavam impuros, por exemplo. Ou, por exemplo, depois de um período menstrual, no caso das mulheres. Mas a Bíblia ela não está dedicada a essa origem histórica. Mas o Talmud, que é o conjunto dos livros do judaísmo, ele traz muito mais detalhes, tá? Então, esse livro ele vai embasar e a Bíblia ela vai evidenciar o que esse livro, que é realmente o conjunto das leis do judaísmo, está dizendo, está impondo. O fato é que desde os primórdios, desde das primeiras indícios, aí, das primeiras notícias que a gente tem a respeito do relacionamento entre homem e Deus, há um processo de purificação para se achegar diante de Deus ou para se limpar de algo que foi feito que para aquela cultura era impuro. O Talmud vai dizer a respeito de basicamente dois tipos de rituais de purificação. O primeiro é o Tevlah, ou a imersão. Então, diz respeito a um mergulho onde a própria pessoa, né, isso era feito de maneira individual, era um alto mergulho, vamos dizer assim. A pessoa ela ia até um tanque. Os mais ricos possuíam esse tanque nas suas casas e os estudos arqueológicos trazem indícios disso. Se você pesquisar no Google, aí você vai ver as casas com esse espaço de tanque. Algumas, inclusive, têm duas escadas de acesso a esse tanque, uma por onde descia e outra por onde subia, porque daquele momento que você sobe purificado, você não passaria pela mesma escada onde você desceu impuro. Então a pessoa ela se deitava nesse tanque durante esse ritual, ela se purificava. A gente vai ver exemplos desses tanques quando a gente fala sobre o tanque de Siloé nos evangelhos. Quando a gente ouve a respeito do tanque de Betesda. Nesse caso, são tanques comunitários daquela cultura onde as pessoas iam até lá para se purificar. E o Talmud também vai dizer a respeito de um tipo de purificação, de um tipo de ritual chamado Netla Yadaim. Né? O meu hebraico não é dos melhores, mas eu acho que é assim que se pronuncia. Que diz a respeito de uma lavagem mais local. Então, era uma lavagem das mãos ou dos pés. Mateus capítulo 15, a gente vai ver um momento, e é aquele capítulo onde Jesus fala que não é o que entra que contamina, mas o que sai é o que contamina o homem. Esse é um momento de embate teológico na época, porque os discípulos de Jesus acabaram de chegar, de atravessar do mar, e aí eles vão direto
para comer, né? Eles estão com fome, eles vão direto a uma mesa de ceia para comer, para se alimentar. E os fariseus falam: opa, vocês acabaram de chegar de uma viagem e vocês não lavam as mãos, vocês não cumprem as leis. E aí Jesus fala: olha, mais ou menos assim, fica na sua, porque o que contamina não é o que vai entrar agora com as mãos sujas, né? Contaminados das mãos sujas, mas é o que sai do coração. Então, nesse momento, Jesus ele está indo de encontro a essa tradição. Só que, ao mesmo tempo, Jesus ele cumpre essa tradição da lavagem, da purificação local, quando ele lava os pés dos discípulos antes da ceia. A Santa Ceia acontece no momento de celebração da Páscoa. E Jesus lava os pés antes de entrarem ao local da celebração da Páscoa. Então Jesus ele cumpre esse ritual de lavar. E aí é interessante, né? Porque se antes era o servo que lavava as mãos do amo, Jesus se faz servo dos discípulos e lava os pés deles das impurezas. É tanto um sinal, sim, de, como a gente ouve nas pregações, de humildade, uma liderança pelo serviço, né, de relacionamento, uma prova de relacionamento da divindade com eles, como assim o Senhor lavando os meus pés, mas também era o cumprimento daquela lei. E Mateus 27, 24 é bem interessante, esse aqui eu vou ler porque está bem pertinho aqui, ó. 27 e 24. Vendo Pilatos que nada conseguia e que ao contrário o tumulto só aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem, que fique o caso com vocês. Jesus está sendo condenado, mas Pilatos não vê nada em Jesus para o condená-lo, e mesmo assim o povo prefere Jesus do que Barrabás. Aí o que Pilatos faz? O pessoal prefere condenar Jesus ao invés de condenar Barrabás. E aí Pilatos não tem como condenar. Aí o que Pilatos faz? Ele pede para trazer água e ele faz uma ironia com essa tradição judaica. Lava as mãos. Tipo, olha, eu estou puro. Eu não vou levar essa culpa sobre a crucificação de Jesus. É daí que vem o ditado, né? Eu lavo as minhas mãos desse caso, dessa situação. Estou lavando as minhas mãos para isso. Tipo assim, eu estou puro, não tenho participação disso, né? Estou purificado dessa situação, não sou conivente com aquilo que está acontecendo, eu abro mão disso. É daí que vem esse sentido. Aí, olha que é legal. Vou fazer um parênteses aqui para uma curiosidade linguística. Então, a gente tem o tevlá e... Calma aí, deixa eu só voltar aqui. Nós temos o tevlá, que é a imersão, é a purificação pela imersão, e o netlá yadaim, que é essa purificação pela local, né? Uma purificação local. Aí o que é interessante é que a palavra batismo, que é traduzida como batismo, escrita no original grego dos evangelhos, ela vem da raiz da palavra baptismo. Ela está escrita como baptizo, isso é grego, e essa palavra baptizo, ela vem da raiz de baptismo. Olha o que é interessante. O grego ela é a língua oficial do Novo Testamento. Então, tudo que a gente vai ver aqui nos evangelhos, ele é originalmente escrito em grego. Existia um médico e poeta chamado Nicandro de Colofon. E esse médico e poeta ele era grego. E dentro dos seus estudos, das suas poesias ou do seu material de trabalho, não dá para falar que esse cara era cristão ou não, tá? Isso é só um parênteses de curiosidade, título de curiosidade. Ele foi encontrado uma receita de picles, de cozimento, de preparo de picles. Isso é interessante. E aí, ele coloca que para fazer o picles, primeiro você afunda o picles, e ele escreve esse afundar no termo bapto. Ele usa o termo bapto para dizer que primeiro você afunda, dá aquela chunchada no picles na água fervente. E num segundo momento, você deveria então mergulhar o picles para assim então aquele picles cozinhar ou chegar ao ponto do preparo. E aí, para o mergulhar, ele usa a palavra baptizou. Então, a primeira palavra diz de uma ação rápida, que é o bapto. É só aquela
descidinha na água fervendo, para dar aquele primeiro choque térmico. E a segunda palavra, que é o mergulho, que é realmente quando fica, que é o que vai trazer essa mudança de estado do vegetal cru para o vegetal cozido, preparado, enfim, no ponto que desejaria para aquela receita, ele usa essa palavra baptizo, em grego. E aí, o baptizo, ele foi escolhido como a palavra para traduzir o tevilá, que é o ritual judaico. Então, quando eu olho baptizo no evangelho, e quando se compara com essa receita de um poeta, né, de um médico que é grego e usa o baptizo como o que realmente mergulha, né, com a palavra realmente atrelada ao mergulho daquela coisa, a gente entende, então, pode fazer uma correlação que os evangelhos, quando falam de batismo, falam realmente a respeito de um mergulho, e muito mais do que só uma descida. Mas aí não está somente atrelado a um ato de descer e subir, ou um ato de mergulhar e ficar muito tempo, mas a mudança de estado que a descida, que a imersão sobre a água causa. Porque o primeiro mergulho, o primeiro bapto, no grego, ele só dá aquele choque térmico. E quando o evangelho fala sobre baptizo, ele não está falando para você ficar lá, aprende a respiração e morre lá dentro. Não, mas ele está falando que o baptizo, no caso do picles, muda o estado, causa uma transformação. Ele não é mais um picles cru, um picles acabado de ser colhido, né? Mas agora ele é um picles preparado, ele está pronto. Então, o que o evangelho está querendo dizer? Ele fala que batismo é um mergulho, é uma imersão que te transforma, que muda o seu estado, que te prepara para uma jornada, para o daqui em diante. Isso aí é só para título de curiosidade. Então, o que é o batismo cristão? Abra comigo aí em Mateus capítulo 3. A pregação de João Batista. Olha que interessante. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois a João se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor e endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. E o seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Então, os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava e, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, então disse: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos o pai Abrão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que estas pedras surjam filhos de Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores, portanto toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele o batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará palha num fogo que nunca se apaga. A gente entendeu que o tevlá, que é o mergulho da purificação, traduzida como baptizo, que é um mergulho que realmente traz essa transformação, ele já era uma prática do povo antes de Jesus. E aí, o que João está falando? O que está acontecendo aqui no Evangelho de Mateus? Ele está primeiro falando a respeito de João, que era a voz que clama no deserto, né? Ele chama João de voz que clama no deserto. Seu alimento era gafanhoto e mel silvestre, que usava roupas de pelos de camelo. Então você imagina um cara do deserto, né? Um cara do caminho, né? Um homem sem acúmulo de bens, né? Um homem dedicado àquilo. E ele era o batizador, né? Ele era instrumento nesse ritual de purificação. Só que aí ele confronta as pessoas, aos fariseus, chamando os fariseus de raça de víboras.
E até aqui não houve ainda esse encontro de batismo entre João e Jesus. Mas João chama de raças de víboras e ele fala assim: produzam fruto digno de arrependimento. Olha que interessante. Há um historiador, talvez vocês conheçam, chamado Flávio Josefo, do século I. É uma das grandes autoridades aí a respeito da arqueologia e história cristã, enfim, das coisas a respeito de Jesus. E Flávio Josefo ele encontra então um material denominado Rolo do Mar Morto. É um conjunto de escritos, é um conjunto de obras atribuídas, de autoria atribuída a um povo chamado Essênio, que foi um povo que viveu às beiras do Mar Morto e era um povo do deserto. Era uma comunidade que vivia fora ali da civilização da cidade, do centro, né, da cidade onde aconteciam as coisas, mas era um povo do deserto. E esse rolo do Mar Morto, ele talvez seja um dos conteúdos mais ricos a respeito dessa cultura judaica da época. E o que se percebe através desses documentos deixados por essa comunidade? Eles eram um povo que ansiava pela vinda de um Messias. A vinda de um Messias ela já era prenunciada pelos profetas. E aquele povo vivia no deserto e eles entendiam que eles eram os anunciadores desse Messias. E o que eles faziam então para poder anunciar esse Messias que não sabia que hora que ia chegar esse Messias? Não sabia quem era esse Messias. Todos os dias eles passavam por um processo de purificação nas águas para que quando o Messias chegasse, eles pudessem estar puros para receber o Messias. Não dá para afirmar, e longe disso, que João faz parte desse povo ou veio desse povo, mas nos permite, através desse estudo do Flávio Josefo e das características que mostram João, que João tem muito a ver com essa cultura desse povo essênio. Só que existe uma diferença. Na ideia do povo essênio, eles precisariam se purificar todos os dias e todos os momentos para estarem preparados para se achegar ao Messias quando esse Messias aparecesse. João, ele vai de confronto a essa ideia. Ele batiza as pessoas não para purificação das pessoas, mas para arrependimento. A mensagem de João, o batismo de João é um batismo de arrependimento. Olha Marcos capítulo 1, versículo 4. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Então, João ele traz o tevlá, que é a purificação, mas com a ideia do arrependimento, com uma essência diferente. Então, quando Jesus vai até João, ele está mostrando para o povo que agora vocês precisam... Jesus não está anulando o ato, o sacramento de descer às águas, mas dessas águas para arrependimento. Então, é um sinal de conversão. Descer as águas agora, Jesus não está falando que é para ser salvo, mas é um sinal de quem já é salvo. Eu me arrependo, eu confesso os meus pecados a Cristo, eu me achego ao sangue da cruz, então por essa cruz me constranger, me produzir arrependimento das minhas falhas, eu me batizo. Essa é a mensagem que Jesus está passando. Não é para ser salvo, mas é um ato praticado publicamente por quem já recebeu a salvação. E segundo ponto que Jesus está estabelecendo aqui, ele coloca o batismo, ele estabelece esse sacramento como evidência de uma vida verdadeiramente transformada. Então, quando Jesus se batiza, o céu se abre, o Espírito Santo desce a eles, e a partir daí, então, Jesus ele é conduzido ao deserto, passa um tempo no deserto, e quando Jesus sai do deserto, ele sobe ao monte e inicia o seu ministério. Ou seja, o batismo ele é um selo de conversão, de arrependimento e de mudança de um 180
na transformação da vida. É o start de uma vida agora dedicada ao reino, dedicada às coisas de Deus. Jesus, após se levantar daquela água, ele inicia o seu ministério. Então, o crente que se batiza agora, sem entender o arrependimento e sem entender que isso agora é um selo para o eis-me aqui, ele está só tomando um banho. Ele está se batizando por uma motivação errada. Um batismo não é para agora eu ter aqui um selo e no momento que passar o anjo da morte, aquele cara é batizado, ele vai ser salvo. Não. É um sinal público de conversão, eu vivo para esse Deus e agora eu realmente me levanto e vivo para esse Deus. E anuncio aquilo que foi nos deixado como ordem no final em Mateus 28. Aí eu já queria fechar com vocês, só revisando aqui alguns pontos. O batismo é uma ordem para a igreja. O batismo identifica perante o mundo que você é um crente salvo por Cristo. O batismo, o significado do batismo, olha que interessante, para o apóstolo Paulo. Abra aí em Romanos 6, versículo 1. Olha o que Paulo vai falar a respeito do batismo para os romanos. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum, como viveremos ainda em pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram? Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo, que foi ressuscitado entre os mortos para a glória do Pai, assim também nós andamos em novidade de vida. Então o batismo pela imersão é o seguinte, eu morro para o mundo e eu ressuscito com Cristo. Entende? Então, mais uma vez, tem o significado de uma iniciação na vida cristã. É quando você de fato se torna um membro da igreja local. É um alistamento para a grande comissão. Né? Tá falando aquilo que eu já acabei de falar. Então agora eu sou igreja. Eu faço parte do corpo, porque eu reconheço ele agora como meu cabeça. E agora eu me alisto para o chamado do ID. Entende? Segundo a Bíblia, né, o batismo ele tem que ser feito com a água. E quando então que a gente tem que se batizar? Qual que é a idade correta para se batizar? Qual é o momento que eu entendo que o cristão ele tem que se batizar? Quando ele tiver esse entendimento. Não tem idade mínima. Nós não costumamos batizar crianças. Amém? Porque a criança ela não tem esse discernimento. Mas o batismo não é uma remissão de pecado? Batismo é um sinal de conversão. É a entrada no corpo de Cristo. Então eu não tenho como fazer isso com uma criança, com um neném. Porque por mais que nós nascemos numa herança de pecado do Éden, eu não tenho como imputar pecado a uma criança que nem sabe o que está acontecendo, que sequer nasceu. Então, não é esse ato de jogar a água, porque a água pela água, sem o entendimento, é só água. Agora, quando a pessoa ela entende quem é Cristo, se arrepende, se converte e quer fazer esse eis-me aqui publicamente, Jesus está instituindo esse sacramento para que assim você faça e morra para o mundo e nasça agora por uma vida com ele. Que mais aqui para a gente poder encerrar? Tá, legal. Eu vou ler aqui a bênção do batismo. Achei bem interessante esse texto da bênção do batismo. Eu extraí de um documento, de um pequeno estudo feito pelo pastor Fernando, em Ribeirão Pires. Diz assim, o batismo ele não salva, ele não tem esse poder. A pessoa deseja ser batizada por estar salva e não para ser salva. O batismo é para os que creem. Assim, o batismo é uma bênção, porque testifica ao mundo que você aceitou Jesus como seu Salvador. E que a partir de então, é uma nova criatura. O batismo é um testemunho. É uma bênção porque marca o seu ingresso na igreja local. Não é o fim de uma carreira cristã, mas é o início. Não é aposentadoria, mas é uma atividade. Não é indiferença, é interesse. Quem se batiza está demonstrando interesse pelas coisas de Deus. Irmãos, eu vejo tanta gente se batizando e depois nunca mais, sabe? Foi só água. Não é desprezo, é comunhão. Não é acomodação, é serviço, é uma vida nova. O batismo é uma bênção porque traz alegria ao coração.
E aí depois eu quero que os irmãos leiam Atos capítulo 8, onde os discípulos pregavam a palavra em Samaria, onde Filipe pregou a palavra a Etíope, eunuco, e aquele batismo, ou melhor, aquela palavra pregada produz conversão. O produto da conversão é o batismo. E todos se alegravam num grande avivamento. Por tudo isso e por muito mais, você deve ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, para fechar, eu tirei uma frase de Santo Agostinho que eu achei muito interessante. Tire o espírito, e o que será água, se não só água?